Senhor, adolescentes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD, a lição de número 7, que tem por título O que Jesus fez na cruz. Meu Deus. Isso e muito mais iremos entender na aula de hoje. Então já se prepara, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o like, coloca o seu nome aqui no chat, para que nós possamos saber, né, que você está online. E você que é visitante também, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. À aula dos adolescentes. Então, para começarmos, vamos ouvir a tia Renata orando. Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um domingo em que vamos aprender juntos a Tua palavra. Pai, o tema de hoje ferve em nossos corações e a razão pela qual nós estamos aqui. Amém. Obrigada por esse privilégio, que cada adolescente seja alcançado nessa manhã pelo poder, Pai, que flui da cruz do Calvário ainda hoje. Nós te entregamos tudo em Tuas mãos, fica conosco, guia esta aula em tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E antes de nós adentrarmos a fundo nessa história que é pura emoção, sim, vamos ouvir agora o Espada Afiada. Roda aí. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Ana Sofia. Meu nome é Vitória. E nós estamos aqui para fazer o Espada Afiada. O livro de hoje é Colossenses 1, 13 e 14. Então, 1, 2, 3. Achei. Tá em qual página? 369. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então foi isso, gente. Tchau! Estamos de volta e muito parabéns pro vencedor, hein? Vocês estão afiados mesmo, hein? Mas antes de tudo, da gente adentrar na lição, vamos entender a narrativa com detalhes de tudo o que aconteceu. Não foi uma história curta, foi uma longa história com muitos detalhes. Então, fique com vocês aí. A paz do Senhor, adolescentes! Bom dia para você! Bom, já sabemos que a aula de hoje, a lição 7, se trata sobre a ressurreição e a crucificação de Jesus, o plano de salvação. Mas, será que você sabe, você tem uma noção do que Jesus passou e sofreu por te amar? Vem comigo. Após Jesus ter ceado e celebrado a Páscoa com seus discípulos, ele leva seus 12 discípulos ao jardim do Getsêmani, onde se isola um pouco com Pedro, Tiago e João e dali se retira ainda mais para ficar sozinho e orar durante a madrugada. Mas após ter orado um pouco, ele se depara com seus discípulos dormindo, porque não conseguiram vigiar durante a madrugada. Então Jesus se vê sozinho, no seu maior momento de angústia. Jesus sabia o que estava por vir. Ele sabia do sofrimento que ele iria passar e das dores que ele iria sofrer por amor a você. Então ele começa a suar sangue. Enfim, logo depois, ele junta de novo seus discípulos e Judas aparece com um grupo de soldados que veio prender Jesus à calada da noite. Então, Judas com um beijo traz Jesus. Então, levam ele ao Sinédrio, onde ele passou a madrugada inteira sob o julgamento dos judeus. Sinédrio era um tipo de conselho formado por 70 judeus, líderes religiosos. E aí Jesus passou a madrugada inteira sendo julgado por esses líderes religiosos. Só que não acharam uma acusação justa para fazer sobre Jesus. Então os líderes religiosos levam Jesus até a Pilatos, que era o líder romano da época. Então Pilatos interroga Jesus, mas não acha crime algum nele. Afinal, Jesus não tinha pecado e não tinha nenhuma transgressão contra a lei romana. Mas os judeus caiu em cima dizendo que ele estava se declarando rei dos judeus, o filho de Deus. E isso era uma enorme blasfêmia. Mas Jesus realmente era o filho de Deus. Então, a única saída jurídica que Pilatos achou nesse momento foi uma tradição de que na Páscoa se libertasse um preso. Então Pilatos deu duas opções: Jesus ou Barrabás, um criminoso condenado. E quem a multidão escolhe? Claro, Barrabás.
Barrabás então é solto e Jesus passa a sofrer todo tipo de agressão e dor de um condenado à cruz. A partir dali, ele é chicoteado, leva sua cruz até o lugar da crucificação, o Gólgota, onde ele é crucificado entre 2 ladrões. E nas horas seguintes, alguns eventos acontecem. Os soldados lançaram sortes sobre as roupas de Jesus, se cumprindo assim uma profecia do Velho Testamento. 2. Ele foi alvo de muita zombaria vindo de todos os judeus. 3. Uma escuridão se estabelece durante 3 horas, em pleno dia. E 4. Um dos ladrões reconhece Jesus como Senhor e Salvador e se reconcilia com Deus. Cristo, então, clama pelo Pai para que perdoe essas pessoas. E então entrega a sua vida e seu Espírito, dizendo: Tetelestai. Mas a nossa esperança hoje é que Jesus não ficou morto. Logo após a crucificação, ele foi sepultado no sepulcro novo. E daí 3 dias, as mulheres foram cumprir o ritual de luto. E o sepulcro estava vazio. Só tinha um anjo lá dizendo: não chorem, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E as mulheres felizes foram até os discípulos contarem. Que não acreditaram, tiveram que ir até o sepulcro ver. E depois disso, Jesus apareceu ainda 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas. E então subiu ao céu, que um dia irá voltar para nos levar junto dele. Eis aí a nossa esperança. Jesus vive! Glória a Deus! Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Essas cenas que nós podemos assistir, né? São cenas fortes, impactantes. Mas, olha só, é difícil a gente compreender através dessas imagens, através dessas cenas, como diz o título da nossa lição, o que Jesus fez na cruz. É verdade. Só com essas cenas a gente não consegue alcançar A profundidade, né? a profundidade. Então, nós vamos estar aqui, né, estudando um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga entender um pouquinho, né, do que Jesus fez na cruz. Né, irmã Renata? Meu Deus, gente, eu tô aqui com os cabelinhos até arrepiados de ver essas cenas. Porque, veja, por uma mentira, o pecado entrou no mundo. Satanás mentiu para Eva. O pecado foi um tropeço no engano, né? E só havia um jeito de o pecado também ser vencido, com a verdade. A verdade estava exposta naquela cruz. Quando nós estamos falando, não é só de uma pessoa. A pessoa bendita de Jesus era a representação de que a verdade estava triunfando sobre a mentira. Amém. A verdade que liberta estava sendo levantada na cruz. A exemplo do que o próprio Jesus disse, né, que ele seria aquela serpente que foi levantada por Moisés no deserto de bronze, onde todos que para ele olhassem não seriam confundidos. Nós estamos falando de um feito que o universo assistiu atônito. Olha para você ver, Jesus com um amor imensurável, no último momento aí, gente, ele escolheu no dia da morte estar com os seus. Ele escolheu um jantar para passar as últimas instruções. Que nível de mestre nós estamos falando? Sabendo o que lhe sucederia. Quando ele vai para o Getsêmani, foi muito bem mostrado na cena, você vê que ele não vai sozinho. Ele chama o círculo dos íntimos para estar com ele, mesmo que eles adormeceram naquele momento, mas Jesus os chama. Mas houve algo que só Jesus pôde fazer: beber o cálice da ira de Deus. Nenhum discípulo, nenhuma alma que nasceu de homem, de mulher, estava autorizada a se colocar na brecha entre Deus e os homens. O que um dia foi quebrado, agora só o imortal, o santo de Deus se fazendo mortal para salvar mortais como nós. A cruz é o grande mistério. A cruz é um espetáculo ao mundo, aos anjos. A cruz, ela é difícil de compreender, como o Júlio falou. Então, hoje, nessa manhã, você está lidando com algo que, quando nós formos pecar, se nós pensarmos o que Jesus fez na cruz,
O impacto que aquilo ainda tem hoje nas nossas vidas. Porque não é, né, tio Júnior, que ele morreu lá e ficou aquele poder para trás. Fala um pouquinho, tio Júnior. É incrível que a gente viu na narrativa que quando Jesus morre, até a natureza teve efeito. Houve algo profundo, por exemplo, que acontece com a morte de Jesus, que foi mediante um julgamento injusto. Era impossível. Isso é você vê que é algo totalmente combinado, testemunhas falsas, acusações falsas. Mas a gente sabe que no tribunal dos homens a mentira prevalece. Mas Jesus morreu para que a verdade pudesse vir à tona, a verdadeira verdade capaz de libertar os homens. Lá na cruz, ele foi contado entre malfeitores, o justo de Deus. Mas para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. Tio Júnior, algo aconteceu quando Jesus morre e que ele suspira e que muito me impactou, que é quando o véu se rasga. O tópico 2 vai falar sobre isso. Qual é o impacto disso? Uma morte que, além de terremotos, além de mortos que ressuscitaram, saíram das suas tumbas e foram vistos, ainda um véu que era... O que quer dizer isso? Qual é a riqueza, tio Júnior, desse momento em que o véu não resistiu e se rasgou? Pois é. A questão... houve várias implicações, né? Às vezes a gente olha, até retratado pelos filmes, né? Eles dão ênfase no sofrimento de Jesus, no sofrimento físico, que nenhum cinema, nenhum ator, nada poderia exemplificar de forma para que nós entendemos o que Jesus passou ali naquela cruz. Meu Deus. Porque nós estamos falando de sofrimento físico. Foi difícil o sofrimento físico dele. Mas outros mártires passaram apenas o que mais foi sofrimento, difícil, né? além do sacrifício, Luiz, Duda? O que Jesus passou na cruz? Eu vejo que ele está cercado de incompreensão. Porque, como a Renata falou, quando ele chama os discípulos, os amigos deles mais íntimos, quem ele confiou repassar a mensagem do evangelho para estar na mesa, ninguém entendia o que ele ia fazer. Ninguém fazia ideia. As pessoas que estavam julgando não faziam ideia de quem ele era. O Deus criador dos céus e da terra, perante um julgamento, sendo julgado e condenado. Né? Você vê como você consegue encontrar tanta humildade do Criador de tudo, aquele que era antes de tudo, o verbo que se fez carne perante os homens, pedindo ajuda, chamando os amigos dele para orar com ele. Pedindo água na cruz. Pedindo água. Como que Deus, que criou tudo, toda a natureza, se submetia a ele. Mas ele via a própria criação não se submetendo e não compreendendo o que ele era e quem ele era. Nem o diabo entendeu, né? Porque se você for ver, na tentação do deserto, o próprio diabo diz que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. O diabo sabia que bastava uma indicação de Jesus e legiões estariam ali. É isso aí. Talvez o diabo tenha... Ele poderia, o diabo não entendeu. Por que ele não desce dessa cruz? Talvez o diabo tenha pensado que Jesus não veio na terra para morrer por nós. Ele veio salvar o mundo, governar como os judeus acreditavam que o Messias ia fazer. Ia vir, ia governar, ia estabelecer um reino, ia ser poderoso, ia dominar as outras nações, mas nem o próprio diabo entendeu a loucura que é a cruz. O diabo tentou dissuadir Jesus da cruz. Porque quando ele começa a perceber que o plano de obediência caminhava para a cruz e que ali havia algo em Deus, porque Deus prometeu ao diabo, estava no Éden. Quando ele disse que haveria um que pisaria, né, descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Então ele sabia que alguém estava vindo e não era esse outro, tanto é quando o endemoniado vem, ele fala, tu és o Cristo, filho de Deus. Então ele sabia quem era Jesus. Agora você vê, assistir, o poder que ele tinha ser cuspido, como você falou, de fato, só Jesus podendo dizer, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Sim. De fato, eles não sabiam. Até hoje, é possível que nós não tenhamos ainda a compreensão, não é verdade, desse grande feito. Duda, como que você vê a aplicação da morte de Cristo para a sua vida hoje? Quando uma pessoa aceita Jesus, fala, eu aceito Jesus, será que ela tem uma compreensão na cruz, o que Jesus conquistou por você? O que você sente que você conquistou com Cristo na cruz? Você consegue entender com clareza que a sua salvação passa pela cruz? Com clareza eu consigo entender sim. Eu consigo ver que sem a cruz, sem esse sacrifício
tão grande de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Acho que nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então você entende uma coisa que muitos não entendem, que a cruz, o sacrifício é vicário, ele é substitutivo. Quem deveria Sim, é receber a pena era você e eu? Éramos nós? Porque a gente só alcança a dimensão do amor de Cristo quando a gente vê que ele não tinha obrigação nenhuma de estar onde estava. É pra eu estar lá. Era para eu e você estarmos lá. Porque se nós entendemos essa dimensão, quando você for pecar e você entender que quem deveria estar lá, alguém te substituiu para você viver a vida dele e ele morreu a sua morte, você não vai agir do mesmo jeito. A vida que eu agora vivo, do apóstolo Paulo, eu vivo agora na fé, no Filho de Deus. Na cruz, adolescente, você alcançou poder sobre o pecado. Na cruz, a velha natureza pôde ser vencida pelo sangue de Jesus. Na cruz, nasceu um homem novo espiritual, com novas inclinações espirituais. Quando Jesus ressurge, nós vamos ressurgir com ele num corpo de glória, capaz pelo Espírito Santo agora de vencer o pecado. Então veja, não é sobre a cruz. Pessoas andam com crucifixo, mas não sabem o que ele simboliza. Júnior, fala mais um pouco, então, sobre isso. Então, esse impacto real que existe, então, profundo um pouco mais para a gente da morte de Jesus, que até o véu foi rasgado. Então, falando um pouco sobre o véu. O véu. Para nós entendermos um pouco sobre o véu, até sobre tudo, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a salvação, sobre tudo, nós devemos nos reportar para duas situações sempre na nossa vida, para nós termos uma compreensão melhor da salvação. Uma é a origem, a criação e a queda. Né? Ali, com base nessas informações que nós temos ali, da criação e da queda, nós sabemos hoje o que nós passamos, o que nós vivemos, o porquê de todas as coisas. Ali está a explicação. Mas falando sobre o véu, nós precisamos entender como funcionava, como era o plano, como era o padrão da salvação no Antigo Testamento, antes da crucificação de Jesus. Nós sabemos que tudo que Jesus, tudo que Deus fez através de Moisés ali, foi colocar o padrão, o modelo de como seria a salvação no Antigo Testamento. Então, como seria a salvação no Antigo Testamento? Para os judeus. A salvação era só para os judeus. Deus chamou Abraão e fez aliança com Abraão, e através de Abraão ele fez um povo, e este era o povo de Deus. E os outros povos, os gentios, como ficavam? Os outros povos que quisessem ser salvos teriam que se tornar prosélitos, teria que se tornar judaizantes. Através dos judeus vinha a salvação. Então, o véu, falando um pouco mais sobre o véu. O véu era um véu que tinha entre os santos e os santos dos santos, onde fazia a separação desses dois ambientes. E os santos dos santos só podia entrar lá no Santos dos Santos uma vez no ano o sumo sacerdote, E ele não podia entrar lá sem sangue. Primeiro ele teria que se santificar primeiro, derramar o sangue, fazer um sacrifício por ele primeiro, para que ele se santificasse, para entrar no Santos dos Santos, onde habitava a presença de Deus. E isso já traz uma dica para a gente sobre a santidade, para nós nos aproximarmos de Deus, para nós termos a presença de Deus, nós temos que ser santos. Nós somos santos, Duda? Somos, sim. Em Cristo nós somos santos. Isso bem, muito bem. Nós somos santos. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santos. Você é santo. Você é santo, meninos e meninas. Vocês são santos. Somos santos em Cristo. Agora, a questão da santificação é um processo. Nós precisamos fazer o nosso esforço para continuarmos santos. Entende? Mas o meu assunto não é sobre santidade, é sobre o véu. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o véu. Mas, peraí. Agora que a gente entendeu que antigamente o processo de entrar no Santos dos Santos era
toda essa burocracia, entre aspas, de que o sacerdote tinha que se santificar, tinha que sacrificar por si. O que será que isso tem a ver com nossos dias de hoje? E qual é a relação, então, do véu ter se rasgado? Vamos ver se as pessoas sabem o que o véu se rasgou de cima a baixo significa. A paz do Senhor, adolescentes! Estamos aqui então para entrevistar as pessoas, para ver se elas sabem o real significado da passagem que diz: o véu se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu. Vem comigo! Com licença, com licença. Vamos lá. Pedrinho, você sabe o que significa a passagem que diz: o véu se rasgou de cima a baixo? Eu acho que eu sei. É porque quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Aí é o véu que tinha lá no tabernáculo, aí se rasgou. Sim, mas o que isso significa? Que a presença de Deus estava no tabernáculo, agora estava, como pode dizer, estava mais aberta pra gente, entre aspas, assim. Tá bom, obrigado pela sua resposta, Deus abençoe. Lia, você sabe o que significa a passagem que diz: o véu se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu? O que isso significa? Sei não. Você sabe o que significa a passagem que diz que o véu se rasgou de cima a baixo? Sim, significa que todos nós temos acesso ao templo, à presença do Espírito Santo e de Deus, que todos nós podemos acessar. Glória a Deus. Alguém sabe? Nós não aprendemos. O que isso significa? Como Jesus morreu, O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas o que significa? eu acho que significa a cruz, quando morreu na cruz. Eu quero uma coisa mais completa, sabe? Que eu não sei muito bem, mas eu acho que é que Deus, quando Jesus morreu, houve tipo uma separação, que Deus perdoou todos os pecados. Aí o véu rasgou e tipo, nós fomos separados dos nossos pecados. Você embolou um pouco aí, mas é essa linha de raciocínio aí mesmo. É isso aí, tchau, adolescentes. Ok, muito bem, a galerinha tá demais, isso aí. Então, só para concluir a questão do véu, crianças. Adolescentes. Para nós entendermos, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava lá para sacrificar para o povo, né? E isso tem aplicação em Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, quando ele bradou, está consumado, esse véu se rasgou de alto a baixo. O próprio Deus rasgou este véu. Isso significa que agora não é através dos judeus, não é através do sumo sacerdote. Agora nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E só para concluir, a salvação para os gentios, antes do sacrifício de Jesus, antes de Jesus, era através dos judeus. E hoje, é através de quê? Mudou. Nós estamos numa nova aliança, né? Como diz o profeta Joel, né? Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O texto que vocês já conhecem, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Mas o próprio Joel profetizou. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo por causa do sacrifício de Jesus, por causa desse véu que foi rasgado. E o sumo sacerdote Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós, pecadores. Então, que maravilhoso, né? A Glória gente a Deus. entendeu o significado do véu. A gente saber que agora a gente pode se achegar a Deus, mesmo com as nossas imperfeições. Glória a Deus. Mesmo com o nosso pecado, através de Jesus a gente pode ter um relacionamento com o Criador. Isso. E esse relacionamento, Renata, como ele transforma não só a nossa vida, mas todo mundo ao nosso redor? Meu Deus, pergunta difícil e profunda, hein, essa do Luizinho. Veja bem, é muito importante tudo isso que foi falado aqui, né, Luizinho, o Júnior falou, o Duda falou, sobre o véu. O véu, quando ele é rasgado, só para concluir aqui, entrar nessa pergunta, tá, Luizinho? Quando o véu foi rasgado, Deus disse assim, né, um muro caiu. O muro que dividia, porque não era pequeno, o muro que dividia gentios de judeus. Quando a gente fala que a inimizade entre gentios e judeus foi desfeita no corpo de Cristo na cruz, nós estamos falando de algo épico. Nós estamos falando de Jesus unir aqueles que eram tidos como cães desprezíveis
Povos bárbaros que nunca foi alcançado. Os gentios eram tidos como imundos. Imundos, eles não poderiam pisar no templo. Eles não tinham condição de apresentar um sacrifício. Não havia esperança. Um povo, diz Lucas, que habitava em trevas, conheceu a luz, Luizinho. E veja, Jesus veio, o mais lindo que você falou foi isso aí. Jesus abriu o véu e disse, agora vem, filho. Agora, adolescente, vem. Agora fecha a porta do teu quarto, que aquele procedimento que a Duda brincou aqui, burocracia toda para chegar até no Santo dos Santos, agora você pode ter no seu quarto o seu Santo dos Santos. Você acessa a Deus através de quê? Porque a Bíblia diz que a minha justiça é como trapo de imundícia. A sua e a minha justiça, eu sou bom nisso, naquilo, não serve para nada. Mas através da justiça de Cristo, que ele alcançou na cruz do Calvário, Jesus pegou toda a cédula, toda a acusação, o papel, a sentença que nos condenava e cravou na cruz do Calvário. Por isso que toda vez que o diabo acusa, Romanos diz, quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus que os justifica? Então, com base no que nós alcançamos em Cristo Jesus, na morte dele, quando nós nos entregamos, nós somos justificados. Uma vez justificados, nós somos santificados também. E recebemos, então, condições de viver esse processo de santificação e viver um relacionamento. Jesus não é um Deus como os demais das religiões que vivem só como servos. Ele nos chamou amigos, ele nos chamou para intimidade, ele é um Deus que conta segredo. Deus disse que ele não faria nada sem revelar antes aos seus santos profetas. Ele é um Deus que ainda fala através dos dons espirituais. É um Deus que você fala assim, Luizinho, dá vontade de buscá-lo, porque se você buscar, ele revela a você o dia de amanhã. Quem anda com Deus, mediante a cruz, conseguiu essa intimidade. Jesus rasgou o véu da separação. Jesus disse, agora todos podem vir livremente. Ele disse isso para a mulher adúltera, né? Chegará um tempo, o que vai importar é que todos adorem em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, Luizinho, que houver um clamor de alguém pelo sangue de Jesus, haverá esperança. Glória a Deus. O pastor Jaro contou aqui uma experiência que eu tive de uma costureira que eu conhecia, e ela vivia no satanismo. E ela vivia no mais profundo, ela fazia todos os círculos de África, Estados Unidos, os mais pesados sacrifícios humanos, tudo que era requerido na vida dela. E ela não conhecia Jesus. Até que ela teve uma doença, uma enfermidade para a morte. E quando ela estava nos últimos minutos de vida, ela tinha uma vizinha evangélica que veio morar perto e começou a falar de Jesus para ela. E ela nunca deu importância, mas naquele momento a vizinha disse, olha, a hora que você precisar, não é como a sua entidade que você tem que ir lá oferecer trabalho. Se você chamar ele, ele vem a hora que você chamar. Quando ela estava morrendo, ela lembrou e diz assim, se o Deus da minha vizinha, esse tal de Jesus, existe, eu clamo por ele agora. Ela já estava ouvindo a voz do inimigo dizendo, você é minha, você viveu para mim e vai morrer para mim. Quando ela viu uma mão que a puxou, uma mão de luz, que a puxou e disse, você pode estar debaixo das patas de Satanás. Se clamar pelo meu nome, eu venho. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o poder de um Deus que morreu para que nós tivéssemos acesso. O diabo, o império da morte, o inferno foi conquistado. Apocalipse disse, eu sou aquele que vive dos séculos, eu sou o primeiro e o último. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Na cruz, Jesus conquistou a chave da morte e do inferno. Então, adolescentes, se aproximem desse Jesus. Luizinho, você já viveu isso? Ai, e esse amor é tão intenso que uma vida é pouco para Deus nos amar. Ele nos deu a eternidade inteira. O amor se estende por toda a eternidade. Deus não quer apenas um relacionamento com você enquanto você está vivo, enquanto você tem os seus bens, sua vida. Deus não quer isso de você. Deus quer a eternidade inteira do seu coração. Ele quer a eternidade inteira estar do seu lado. De tão grande, tão profundo que é esse amor. E uma coisa que a Renata tinha citado na aula, que quando o Apocalipse fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, a cruz não existe para o mundo. O mundo, ele existe por causa da cruz. Vocês entendem que é muito maior do que
tudo, muito maior do que a nossa vida, muito maior do que tudo que podemos viver, muito maior do que tudo que podemos conquistar, muito maior do que tudo. A cruz, ela é a maior obra de Deus, a maior das criações de Deus. E quando a gente entende isso, nossa vida se transforma por completo, porque a gente entende que a gente não precisa mais viver pro pecado, a gente não precisa mais viver uma vida preso nas garras do pecado, da tristeza, da angústia, e agora a gente pode viver uma vida plena e com a certeza da eternidade em Deus. E como que a gente alcança o que Jesus fez na cruz, Luiz? Como? Qual é a ferramenta? Deixa eles falarem, tio Júnior. Hã? Duas palavrinhas, escreve no chat. 2 letras, né? É 2 letras, é isso aí. Escreve no chat, eles não podem errar. Qual é a chave que dá acesso à salvação? Como que se alcança esse legado? Alcança tudo que Jesus fez na cruz. Né? Vai, Duda. Vai, A Duda. fé, irmão. Eita. Sua glória. Tudo bem, gente. E tudo que a gente falou aqui só se torna uma coisa verdadeira na nossa vida através da fé. Através Porque da fé. se você não tem fé, se você não acredita naquilo que Jesus fez, tudo foi só um conto de história, algo que aconteceu. Mas agora, se você tem fé, sua vida se transforma por completo. E é através da fé que vamos viver a eternidade. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, a fé é a nossa esperança. A fé é a nossa vida. A fé é o entendimento de tudo isso que aconteceu. A cruz não foi só um acontecimento histórico. Não foi só algo marcado na história. Não, a cruz foi a mudança do mundo. A mudança do mundo como a gente conhece, a mudança da nossa vida, a mudança da eternidade. Foi tudo através da cruz. Amém. É tão forte isso que até a história da humanidade, do Ocidente, foi marcada antes de Cristo, depois de Cristo. Como que se conta a nossa história? Antes de Cristo, depois de Cristo. Como é a minha história, Renata? Antes de Cristo, E depois depois de Depois de Cristo. Eu só tenho como contar tempo na minha vida assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque, veja, a morte de Cristo teve reflexos políticos permanentes, benéficos. Nunca sistemas de governos buscaram justiça como foi a partir do cristianismo. Sistemas econômicos que fluíram num nível de prosperidade pela cruz, pelo que foi conquistado lá. Escravidão, a gente viu o legado durante toda a história. Homens de Deus que se levantaram pelo cristianismo para favorecer a humanidade com o fim da escravidão, uma guerra e uma luta do cristianismo. A maneira como lidam com as mulheres, eu fico abismada ao ver as mulheres feministas dizer que o cristianismo oprime as mulheres. Jesus deu um lugar às mulheres que na época não existia. Foca em mim, não existia. E até hoje não existe. Se você for pegar culturas onde o cristianismo não teve um dedo, onde o cristianismo não doutrinou nessas questões, as mulheres não têm voz. Citando, por exemplo, as mulheres muçulmanas. Não tem voz. Não tem voz nenhuma. Elas verdadeiramente são tratadas como objeto. Tudo porque é uma cultura que não teve essa graça, esse amor, essa humildade que o cristianismo teve. Sim. Há pouco tempo atrás, a escravidão acabou. A escravidão que hoje é vista como algo inaceitável, um absurdo, há poucos anos atrás ela existia. perpetuava, existia, e não havia ninguém que se levantava contra. Não havia ninguém para olhar e falar, não, isso está errado, é um ser humano. Não existia isso. Não existia a visão de o meu próximo, não existia a visão de olhar para o tio Júnior e saber que ele é um ser humano como eu. Eu e ele somos iguais. Cada um se achava o que quisesse. E a cruz transformou tudo isso. A cruz transformou a visão que você olha para o seu colega, que você olha para o seu pai, que você olha para sua mãe e vê que eles são seres humanos. Sem a cruz, a gente, que nem o pastor já... Sem a cruz, a gente é como bárbaros, a gente é como pessoas, seres irracionais. É verdade. Entende? Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, né? Mas sobre essa pedra, ou seja, sobre ele mesmo, Deus edificaria a igreja. É pela morte de Jesus na cruz, por sua bendita ressurreição, que a igreja nasce. Só é possível falar em igreja pela cruz. O povo que foi reunido agora não é mais gentios, agora não é mais judeus, agora não são povos, tribos, nações, como eles são reconhecidos em Deus? É a igreja de Cristo.
A igreja invisível que caminha com Cristo, os nascidos de novo. E porque ele veio, porque ele cumpriu a parte do plano do resgate, porque o pai preparou o plano, o filho veio para consumá-lo. Mas há um Deus que foi dado quando Jesus, depois de ressurreto, foi assunto ao céu. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias aqui visivelmente. Os evangelhos contam, nós temos notícias disso, fazendo milagres, preparando os seus, até que ele foi recebido nos céus, assunto aos céus. Mas sabe o que acontece? Ele foi, mas ele disse, ficar em Jerusalém, porque eu vou mandar, não é uma ajudinha para vocês. Não fica triste não, Duda, porque eu vou não. Vai vir um que é coigual, que é Deus como eu. Ele vai habitar não andando com você, mas vai habitar em você. Há um poder, uma dinamite que vem para te ajudar a romper com o pecado. Os problemas que você não vence, lá na cruz, Jesus consumou porque foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. O plano seguinte pôde ser continuado. O Espírito Santo veio, ele desceu, ele enriqueceu e adornou a noiva com dons. E até hoje ele ministra a cruz de Cristo no coração de todos os cristãos. O Espírito Santo, o maior papel dele é lançar luz sobre a obra de Cristo na cruz. É dizer, olhem para ele. Essa é a grande obra. E por isso que ele adorna a igreja com dons, com poder para romper na história. Que glória a Deus! O Espírito Santo veio. Ele é parte desse projeto de resgate. Ele é o penhor, ele é o selo que você tem. Qual a garantia que você tem que a cruz existiu? Você não estava lá. Mas pela fé, o Espírito que nos foi dado. Glória a Deus. É forte, hein? É forte. É forte. E Glória a Deus. Cristo em nós é toda a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança de tudo. Não existe no mundo outra esperança. Não existe nenhuma outra religião, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra ideia, nenhum outro conceito, e nenhuma outra viagem. Não existe nenhum lugar do mundo uma esperança de vida eterna. Uma esperança de amor, paz, alegria, felicidade. Só existe na cruz. Só existe Jesus. Então, não se engane. Não se engane quando parecer que existe algo maior, existe algo melhor, existe outra esperança, existe outra saída, existe outro jeito, existe outra maneira, existe outra vida. Não existe. Tudo é em Cristo, através dele. Tudo é dele, por ele. Tudo. Inclusive o pastor agora vai falar pra gente aí, vai dar uma resumida sobre o que foi, o que representou esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fala, pastor! Bem, analisando o impacto que a cruz causou na humanidade, em pouco tempo, né, é quase impossível. Mas vejamos. Primeiro, isso mudou completamente todo o mundo antigo, né? Isso mudou conceitos, ideias, mudou a história, criou uma sociedade mais justa, mais plena. A linguagem de Lucas é que aquele povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz que brilhou foi a pregação do Evangelho. Criou o cristianismo, né, que é a nossa religião hoje, e o impacto da cruz promoveu pessoas que realmente tiveram experiências graciosas com Deus, mudando de vida, entendendo plenamente o ser humano, coisa que até então as pessoas estavam presas a superstições, né, ideias totalmente falsas. Por exemplo, propiciou o crescimento do conhecimento humano, o início da ciência e tantas coisas boas que nós conhecemos na humanidade hoje. E o cristianismo produziu um mundo de direitos, liberdades e garantias individuais até então desconhecida na história da humanidade. Fora isso, o cristianismo produziu uma igreja poderosa e vigorosa que pregou o evangelho em grande parte do mundo que nós conhecemos hoje. Todas as nações que foram evangelizadas tiveram um crescimento, uma prosperidade fora do comum. Infelizmente, muitos cristãos se perderam no caminho, né? Acabou entrando por um caminho mais racional, mas a essência dessa vivência de liberdade que conhecemos é graças ao cristianismo. Sem o cristianismo, o mundo seria, na verdade, de bárbaros, pessoas atrasadas, frias. Nós estaríamos ainda comendo carne de humanos, atacando uns aos outros, roubando as esposas uns aos outros, como viviam, né, as tribos bárbaros. Estaríamos crendo em falsos deuses, onde reinou
a multiplicidade de deuses, né? Havia sacrifício de crianças, né? Escravização de pessoas e seres humanos por uma questão de mostrarem autoridade e egoísmo e soberania sobre os outros. Ou seja, sem a cruz de Cristo, nem os cristãos existiriam, nem sequer a humanidade poderia talvez existir no formato que existe. A cruz de Cristo não só causou impacto levantando um povo poderoso que é o herdeiro da vida eterna, que vai compor a nova raça que vai habitar o novo céu, a nova terra, recriado especificamente para viver com Cristo aqui eternamente, mas também ajudou o mundo a andar com mais graça e liberdade, vivendo a vida mais próspera do que aquela vida triste, bárbara que vivia antes do cristianismo. A cruz de Cristo é o grande milagre na salvação, na história, na vida pública, na economia, nas artes, na cultura, no teatro. Tudo aquilo de bom que o mundo tem nasceu unicamente por causa da cruz. Sem Deus, o homem não teria nenhuma civilização. Deus abençoe vocês. E depois que vocês já viram toda essa explicação, que tal a gente ir para um quadro de perguntas? Quem sabe um quiz? Vamos ver se vocês estão preparados. A paz do Senhor, adolescentes! Estamos aqui para mais um quadro Quiz. Vamos então testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje e ver se todos vocês estavam bem ligados. Bom, as perguntas estão bem fáceis, mas espero que vocês façam com carinho. É um jogo de verdadeiro ou falso. Eu vou falar a questão se vocês colocam no chat V ou F. Primeira sentença. A morte de cruz era uma maldição, pois a morte era lenta, acompanhada de muita dor, vergonha e constrangimento. Tempo na tela. E a resposta é verdadeiro. A morte de cruz realmente era uma maldição naquela época. Segunda frase. A morte de Jesus foi por acaso. Tudo aconteceu fora dos planos de Deus. E a resposta é falso. Tudo está dentro dos planos de Deus. Terceira sentença. Quando Jesus morreu, a situação da humanidade perante Deus permaneceu a mesma. Tempo na tela. E a resposta é falso. E agora, por último, o sacrifício de Cristo restaurou o nosso relacionamento com Deus. Tempo na tela. E a resposta é verdadeiro. O sacrifício de Jesus realmente restaurou o nosso relacionamento com Deus. E agora podemos ter acesso direto a Ele. Obrigado por você que participou desse quiz e acertou todas as questões. Se você não acertou, na próxima você acerta. E um beijo. Que quadro maravilhoso! E agora vamos para o nosso momento da oferta. O que nós podemos ofertar mediante uma oferta tão grandiosa como a de Jesus? Isso é o mínimo que podemos dar. Então, você pode da sua casa mesmo ofertar, ter o Pix aparecendo na tela. Você também pode trazer a sua oferta no culto de hoje à noite, que começa às 18 horas. E também você pode participar do nosso projeto que se chama Os 1000 Valentes. Nós queremos angariar esse espaço, adquirir esse espaço, para que continue tendo essas gravações, a EBD, o nosso campo de futebol para recreação, as nossas salas, o nosso templo. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para manifestarmos o sacrifício da cruz, mostrarmos para as pessoas tudo isso. E não conseguimos fazer isso sem o seu recurso. Amém. Então oferte, deixe Deus tocar no seu coração e saiba que desde já você pode ser alguém que investe no reino de Deus. Glória Amém? a Deus. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto um Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado
amou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Glória a Deus, Deus te abençoe, você que ofertou na casa de Deus. Estamos concluindo essa aula, a vontade era ficar aqui. Gente, é muito pouco para falar do que Jesus fez na cruz. Muito pouco. É muito pouco, mas que você saiba que ali estava cravado o destino da salvação da humanidade. Aquele que quiser ir a Deus terá que passar por Jesus e pela cruz de Cristo. Não há outro caminho que leve a Deus, senão a cruz do Calvário. Muitos, o mundo, né, tem o escândalo da cruz, menosprezam a cruz, porque a cruz ela tira o meu mérito e fala sobre o mérito dele. Ela me coloca numa posição desfavorável porque eu fico totalmente dependente dele. Mas que você saiba que não há outro nome pelo qual os homens haverão de ser salvos, a não ser o nome bendito de Jesus. Então que nessa manhã você saiba que ele morreu por você. Repense sua vida. Talvez até hoje você não rompeu, não venceu o ciclo do pecado, mas quando você lembrar o que ele fez na cruz para que você tivesse acesso a essa salvação e ainda te deu o Espírito Santo, talvez com certeza você vai refletir que você tem alguém para te ajudar a romper com esse pecado. Que o sangue de Jesus te cubra todos vocês nessa manhã. Amém. Que ele continue fluindo sobre as nossas vidas até aquele glorioso dia em que ele virá nos buscar. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe. Deus abençoe. Vamos orar então. Vamos orar. Luizinho, esteja orando então para encerrar. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, por tão grande, tão gloriosa salvação. Amém. Por tanto amor, por tanta graça, por tanta humildade, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, que a cada dia, ó Pai, podemos, ó Pai, honrar o teu sacrifício. Possamos, ó Pai, valorizar, Pai, tudo que o Senhor fez por nós e por toda a humanidade, Pai. Sabemos, ó Pai, que as nossas vidas não são nossas, ó Pai, mas são tuas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e abençoa nossas vidas, os nossos corações, ó Pai. Que essa mensagem venha aprofundar, Pai, e o Senhor venha nos usar para levar essa mensagem a outras pessoas que precisam conhecer este amor, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, adolescentes. Tchau, galera. Até mais. Tchau, guys. Tchau. Bye, bye.